Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Terça-feira, 1º dia de novembro de 2022. Esse é o Diário Econômico Original de hoje. De modo geral, os ativos domésticos começaram a semana piorando, mas fecharam segunda-feira muito melhor do que a abertura. O dólar, por exemplo, chegou a disparar para 5,40 na largada do dia, para encerrar aí a 5,17, uma queda de 2,5%. O Ibovespa não foi muito diferente e encerrou o dia acima dos 116 mil pontos, valorização de 1,3%. A moeda foi até mais interessante porque o dia foi de dólar forte no mundo todo, só aqui foi exceção. Mas nas bolsas, mesmo com Nova York toda no vermelho, o resto do mundo foi pró-risco, o que acabou ajudando também por aqui. Um detalhe interessante do Ibov foi a Petro. Mesmo com o índice avançando, como eu falei, a estatal derreteu de 7% a 8% a depender do papel. Além da eleição, o petróleo cedeu mais de 1% lá fora e o noticiário passou a especular o nome do senador Jean Paul Prats para a presidência da empresa. O Jean Paul tem quase 30 anos de experiência no setor, mas o que traz dúvidas para os analistas é o futuro da política de preços, com a ideia de implementar uma conta de estabilização para períodos de crise. A exemplo do que ele mesmo sugeriu quando o preço do petróleo disparou durante a pandemia. Na minha leitura, 3 fatos ajudam a explicar a virada dos ativos para melhor ontem. Primeiro, o noticiário trouxe no meio da tarde a possibilidade do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin de conduzir o time de transição entre os governos. Para quem não sabe, o novo presidente eleito tem à disposição aí 50 cargos de livre nomeação para executar esses trabalhos de transição. Como a gente não sabe quem vai ser o ministro da Fazenda, a simples informação de que o Alckmin poderia gerenciar essa turma realimenta aquela ideia de que pode ser um nome mais alinhado com os anseios do mercado, digamos assim. Sem essa informação, eu desconfio que a piora do começo do dia poderia se estender por mais tempo ao longo dessa segunda-feira. Mas aí outro ponto relevante foi a perspectiva de uma passagem de faixa um pouco mais republicana, digamos assim. É verdade que até a hora que eu produzi esse episódio, o presidente Bolsonaro não tinha vindo a público ainda, parabenizando o presidente Lula, o que deixa um certo mistério no ar. Mas ao longo do dia foram saindo fontes de que ele reconheceria de fato a derrota. Enfim, vamos ver. Também não ajuda nesse argumento os mais de 200 pontos de interdições, bloqueios e manifestações registradas pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias do país. Só que os nossos levantamentos aqui já apontam alguns pontos de liberação ao longo aí das rodovias, com a Polícia Federal atuando para que isso aconteça. No fundo, para essas manifestações se dissiparem de verdade, falta o Bolsonaro vir a público para dizer que reconhece a eleição que ele perdeu. De qualquer forma, é razoável esperar um desmonte das proteções feitas pelos investidores contra uma possibilidade de transição desordenada. Daí os mercados melhorarem, por exemplo. E por fim, parece ter um fluxo razoável de investidores estrangeiros nessa melhora também de segunda. Uma vez eu ouvi de um alocador gringo uma frase que dizia mais ou menos assim: olha, país emergente sempre tem várias questões complicadas, por isso que ele chama emergente. A gente não tem tempo de ficar entendendo todos os pormenores da política local de tanto lugar. Se o prêmio paga o risco e o país não vai quebrar amanhã, uma alocação marginal se paga. E a gente sabe que o Brasil não vai quebrar amanhã. Para eles, esse incremento não é nada frente ao patrimônio que eles gerem. Um pouquinho de fluxo para cá não faz nenhuma diferença para eles, mas para a gente faz toda a diferença no dia. Os desafios seguem os mesmos, mas a gente chegou aqui com bastante desaforo já precificado nos ativos. Diferente, por exemplo, daquela nossa crise de 2014 e 2015. E mesmo lá, se vocês resgatarem, o Ibovespa, por exemplo, chegou a subir mais de 20% no primeiro trimestre de 2015, para depois fechar caindo 10%. Eu não estou dizendo que vai acontecer o mesmo aqui agora, mas só estou tentando demonstrar que o mercado não anda em linha reta, para nenhum dos lados. Agora, falando da agenda econômica, o dia traz a ata da última reunião do Copom, que eu já explorei aqui ontem, e logo depois a produção industrial de setembro, que fecha aí o terceiro tri. Nas nossas contas, o volume da indústria pode ter caído quase 1% no mês, o que daria um avanço anual pouco acima de 0. O consenso é um pouco menos negativo do que a gente tem.
Vários indicadores antecedentes e coincidentes sugerem aí um mês de setembro bem fraco e o final de terceiro tri também, obviamente, bem fraco. O consumidor brasileiro ele tem recebido uma carga razoável de estímulo extraordinário de renda com os vários programas que o governo tem feito. Só que quando a gente olha para a indústria, que olha um pouco mais para o médio prazo e acaba sentindo mais, por exemplo, a carga de juros altos que a gente está vivendo, o que a gente vê é uma perda de ímpeto razoável. Isso confirma aquela minha suspeita de que a gente vai entrar em 2023 sentindo um tranco razoavelmente forte na atividade econômica. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.